Fala pessoal, um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá chegando a hora, como demorou para chegar esse dia 19 de outubro. Logo mais neste sábado às 18h30 em São Januário tem Vasco e Atlético, jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, na ida na Arena MRV, vitória do Galo por 2-1. João Almirante está aqui comigo, meu convidado, meu parceiro, para como os caras vêm desse jogo pra lá de especial, para a gente falar sobre esse duelo que vai definir o primeiro finalista, né, da Copa do Brasil, já que a outra semifinal é só no domingo. Antes de a gente começar a bater aquele papo esperto com o João, peço a você que deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal, e o conteúdo do João também é muito legal. O caminho para encontrá-lo nas redes sociais está aqui na descrição do vídeo, caso você queira seguir aí o João Almirante, beleza? João, te agradeço demais pela participação mais uma vez aqui no Como os Caras Vêm. Eu já começo te perguntando o seguinte: eu vi muita gente, muito vascaíno, a gente vê pela internet dizendo que esse jogo deste sábado é o jogo mais importante dos últimos 15 anos do Vasco. É por aí? Você está nessa linha de raciocínio também? Obrigado mais uma vez. Fala, Gui. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui de novo para falar desse clássico nacional Vasco e Atlético Mineiro. Cara, eu acho que no sentido positivo, sim, né? Há muito tempo o Vasco não está envolvido numa disputa de título. Mas a gente teve jogos importantes, até na temporada passada, para não cair, né? Enfim, jogos de acesso também, mas não são jogos que a gente lembra assim com carinho, porque não eram positivos, né? Há muito tempo o Vasco não está numa iminência de disputar um título grande, né? O Vasco não chegava na semifinal da Copa do Brasil desde 2011, que foi o ano justamente que foi campeão. Desde lá o Vasco não esteve envolvido em disputa de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil e nada. Então, nesse sentido, é um jogo realmente muito importante que pode devolver o Vasco à disputa de um título nacional depois de longos 13 anos, né? E então tem todo esse caráter. O Vasco chegou em 2012, teve ali aquele jogo com o Corinthians, né, na Libertadores, que era quartas de final e tal, mas, enfim, de toda forma, faz muito tempo que o Vasco não está aí num grande jogo de Copa. E esse vai ser, certamente, aí um jogo especial para todos nós. Eu sei que já tem um tempo, eu inclusive brinquei numa coluna que eu escrevi ontem lá em O Tempo, que devia ser proibido pelo regulamento essa distância tão grande de tempo entre o jogo da ida e o jogo da volta, porque mata o torcedor ansioso, né, cara? Imagina o vascaíno aí esperando para chegar no jogo de sábado, o atleticano também. O Galo teve 3 jogos no intervalo, porque pagou o jogo atrasado do Brasileiro. Não foi nada fácil. Diga. Mas poderia ter sido mais cedo esse jogo aí. É verdade. Quiseram mudar a tabela. É verdade. Já é passado. Já é passado. Bem lembrado, bem lembrado. O Galo realmente esteve do lado do adiamento do jogo. Não estou reclamando do adiamento, não, porque o Galo foi bom realmente para ter os selecionáveis aí de volta. Mas fato é que o melhor dos mundos seria já ser na semana seguinte, né? Começou, resolve logo. Mas de toda forma, eu vou resgatar a memória do jogo da ida para te perguntar as suas percepções. O Vasco saiu na frente na arena com aquele bonito gol do Coutinho. O Galo conseguiu a virada. Como que foi a sua visão do jogo? Você saiu do jogo da ida mais confiante para passar para a final, menos confiante? Acha que o resultado foi justo? Qual foi sua análise do jogo em BH? Cara, então, eu achei que o Vasco começou bem aquele jogo, né? Fez ali um bom início de jogo. Eu acho que até surpreendeu o Galo, uma marcação alta ali, conseguindo roubar a bola e tal. Fez um gol numa transição bonita ali com o Coutinho. Mas depois o Vasco foi perdendo um pouco desse gás também de fazer essa marcação. E o Galo é um time tecnicamente superior e começou ali a chegar mais, a ter mais volume, envolver. Contou com falhas ali do Léo, né? No jogo foi bem marcante isso. Inclusive ficou uma situação muito ruim para o Léo depois desse jogo, mas aí o Maicon jogou essas partidas nesse intervalo e aí ficou muito ruim para o Maicon. E amanhã a tendência é que o Léo jogue de novo. É uma situação meio dramática aí que o Vasco enfrenta em vários setores, né? Esse jogo saiu com uma péssima notícia para nós, para além do resultado. Acho que o resultado deixou o jogo vivo ainda, porque em São Januário o Vasco precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis. Então não é nenhum absurdo, por mais que o Galo seja um time mais forte. Enfim, acho que em casa a gente pode equilibrar um pouco mais as coisas. Só que o David se machucou nesse jogo, né? O Vasco perdeu o David ali logo no princípiozinho. Não, David não se machucou antes, né? Acho que ele já não estava à disposição, Já não estava à disposição. Mas enfim, nesse jogo jogou o Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues nas pontas. Eu não sei se o Paiva vai repetir essa escalação amanhã. Mas
eu saí com essa sensação de um jogo vivo, dá para reverter aqui, só que de lá para cá, como você disse, passou-se um tempo, tivemos aí algumas rodadas, e o desempenho recente do Vasco tem sido muito ruim. O jogo contra o Juventude em casa foi muito ruim, o Vasco empatou. O jogo contra o São Paulo agora, tudo bem que eu acho que houve uma falta de foco ali, mas deu um desânimo também. Mas a galera está tentando virar a chave, né? Teve aí o treino aberto, jogo de Copa a gente sabe que é diferente, cada jogo é um jogo também, cada jogo é uma história, não é porque o time foi muito mal num jogo contra um time, sei lá, mais fraco, que ele vai pegar o mais forte e necessariamente vai perder ou vai fazer um jogo ruim. A gente vive o futebol há muito tempo, sabe como funciona. Acho que o time está com esse foco na Copa do Brasil, talvez tenha desfocado aí um pouco do brasileiro, até porque é uma situação relativamente confortável, tem que também... Enquanto você não chega nos 45 ali, não dá para dizer conforto absoluto. Mas eu acho que o time deu uma esmorecida e está concentrado demais para esse jogo de Copa. Fez um primeiro tempo, eu acho que interessante lá contra o Atlético, apesar de ter saído com a derrota, o segundo foi ruim. Mas eu acho que o Atlético também ficou satisfeito até mais cedo do que eu imaginava que ficaria, né, nesse jogo ali. Acho que ficou satisfeito com 2-1 também, segundo tempo ali, tocamos em banho-maria e trouxemos o jogo vivo para cá, que eu acho que era o objetivo dessa primeira perna. Agora vamos ver como é que o time vai fazer em São Januário, com muitos problemas, né, para escalar o time. Hoje realmente está difícil a gente cravar uma escalação, né? Qualquer escalação que eu posto lá no Twitter, os caras respondem: pô, tu tá maluco? Aí bota a escalação dele, aí vem alguém e fala: não, pô, você que tá maluco. Enfim, qualquer escalação envolve fazer uma coisa que muita gente não vai gostar. Essa é a situação do Vasco agora. Nós vamos falar de provável time também, de desfalque, só para passar esse cenário para o atleticano, mas antes vou te perguntar sobre a situação do mando de campo, porque você falou assim, cara, o nosso objetivo era trazer o duelo vivo para São Januário, a gente sabe da força que o Vasco tem jogando em casa. Eu concordo com você que o Galo, em determinado momento do segundo tempo, meio que se deu por satisfeito ali com 2-1, né? Tocou de lado, esperou o jogo acabar para não correr o risco também de repente tomar um gol, e empate seria muito ruim. E o Vasco chega vivo, sem dúvida nenhuma, para o jogo deste sábado. Qual é o tamanho, na sua opinião, desse poder, dessa mística de São Januário para o Vasco tentar algo diferente, tentar tirar essa diferença técnica que, de acordo com você mesmo, existe, o Galo é mais time, enfim. Qual foi o último jogo que você, olhando, falou, cara, o São Januário ganhou esse jogo para o Vasco? Porque a gente sabe que para times de torcida de massa, torcida que empurra, como é o caso do Vasco, é o caso do Galo também, isso acontece, né? Tem gente que fala que torcida não ganha jogo e eu acho que ganha. Qual que é o último que vem na sua memória e o tamanho da força do Vasco em São Januário? Cara, eu acho que o próprio jogo com o Atlético Paranaense na fase anterior, que o Vasco vira ali no segundo tempo, é um exemplo. E assim, a trajetória do Vasco na Copa do Brasil, Gui, ela é alimentada pela tragédia. A gente veio de tragédia em tragédia se superando e às vezes em São Januário teve o jogo com Água Santa, que o Vasco estava ganhando bem, depois tomou a virada lá, ia perder no último minuto, fez o gol, ganhou nos pênaltis. O Fortaleza, até hoje, a ciência não conseguiu explicar como o Vasco fez 3 gols no Fortaleza. O Vasco fez 3 gols que não, sem produzir nada, assim, volume de jogo 0 e metendo 3 gols nos caras. Então, assim, e se você pegar o retrospecto do Vasco em casa, é uma derrota na temporada inteira, né? A gente só perdeu um jogo dentro de São Januário no ano inteiro. Eu acho que isso diz alguma coisa. Não é à toa também, no mundo do futebol, não sei o que é, mas a gente pode tentar especular, que todo time ganha mais em casa do que fora, né? Porque o cara está mais acostumado com o campo, com as referências, com o ambiente e tudo mais, e o adversário, vai para um ambiente hostil, né? Amanhã vai ter apitaço, o Galo vai pegar na bola... 20 mil apitos na cabeça dos caras, então a gente vai criar o nosso inferninho ali pro Atlético Mineiro e tentar nesse inferninho compensar a diferença técnica que existe, né? O Galo, que é um time muito bom, mas que também oscila às vezes joga mal também, enfim, muitas vezes, se um jogador como um Hulk ou um Paulinho não estão muito bem num jogo, isso pesa. Amanhã
não teremos Guilherme Arana, né? O que tudo indica, né? Eu acho que vai, hein? Vai, eu acho que vai, hein? Mas de repente vai meia Eu bomba, acho que vai. de repente prepara para o jogo da Libertadores, não sei. A gente vamos torcer aí, né? Mas enfim, é isso, tentar equilibrar no ambiente, no caldeirão, o que a gente consegue fazer muitas vezes, né? A gente consegue, dentro de casa, ser mais forte, ser mais confiante. É claro que às vezes isso também, dependendo da fase do time, pode se voltar contra o próprio time, né? Às vezes fica mais difícil jogar dentro de casa do que fora, porque a pressão da torcida sobre os próprios jogadores é muito grande. Mas eu acho que amanhã vai estar um clima de apoio, assim. Pelo menos um cessar-fogo, assim. A gente odeia o Mike? Odeia. A gente odeia o Léo Pelé, odeia não sei quem, odiamos. Mas amanhã vamos todo mundo junto e ganhar esse jogo aí da maneira que for, né? Eu tô achando que vai ser pênalti, hein? Esse é o meu palpite. E tem dado certo o pênalti. O Vasco já passou 3 fases na decisão dos pênaltis nessa Copa do Brasil. Vamos chegar na parte dos palpites. Antes me conta, como é que foi o treino aberto? Eu vi que foi em São Januário mesmo, lotou, como é que foi? Foi hoje isso? Deu uma galera ali, foi bastante gente. Galera sabe que me acompanha, eu não sou muito a favor de treino aberto, não. Sinceramente, assim, eu acho que treino é um lugar de trabalho ali, dos jogadores ter o seu ambiente mesmo preservado ali, a intimidade, né, do vestiário e tal. Em circunstâncias especiais, talvez o pessoal do Vasco achou que fazia sentido, e acho que no final também não vai ganhar ou perder por conta de um treino aberto, né? A galera fez uma festa, fica sempre aquele medo do treino aberto, da galera aí, o cara erra um chute lá no treino, começa a rolar um clima ruim ali, mas a galera levou numa boa, só incentivo para os jogadores. É maneiro, né? Também, por um lado, apesar de não ser muito a favor, imagino que alguns ali até possam gostar ali, enfim, não entrar num clima de festa, né? Mas num clima de responsabilidade com a parada, né? E a torcida dando o recado de que amanhã estaremos aqui juntos para tentar essa vaga aí na final. Eu acho que nesses jogos especiais, assim, é legal você passar esse recado, né? O Galo não teve treino aberto, mas teve recentemente, antes do jogo contra o Fluminense na Libertadores, o apoio da torcida na porta do CT. Foi uma galera lá na noite anterior, dar apoio pros caras. Os caras foram lá na porta, trocaram ideia. O Hulk foi lá, trocou ideia com as lideranças da organizada ali. Isso é legal, cara. É a forma do torcedor passar pros jogadores: amanhã não tem tirar o pé, não tem poupar nada, é o jogo da nossa vida. Não que o jogador não saiba, né? Mas é um reforço dessa importância, da relevância do jogo. João, mudando um pouquinho de assunto, falando desse tempo entre o jogo da ida e o jogo da volta, você falou aí que o Vasco deu uma patinada, um jogo ruim contra o Juventude, e acabou de ter uma derrota dura também lá em Campinas para o São Paulo, né? Com titulares, né? Eu estava em live, inclusive, na hora que o Vasco divulgou a escalação. Eu já tinha visto que os titulares viajaram para Campinas, já falei, o Paiva levou todo mundo, vamos ver a escalação. E ele colocou o time todo mesmo. O que você achou disso? Como que isso repercutiu na torcida do Vasco? A galera acha que tá certo para afastar logo o risco de rebaixamento. A galera não gostou, queria que preservasse os caras pro jogo de sábado. Qual que foi a opinião geral sobre isso? Cara, eu acho que depois da obra realizada, todo mundo ficou pensando, tinha que ter levado o time misto, né? No mínimo, né? Preservado, porque aí tomava uma derrota dessa, eram os reservas e tal. Porque você, antes de um jogo importante, você vai com o seu time titular e tem a exibição fantasmagórica que o Vasco teve no Brinco de Ouro, isso não cai legal, né? Acho que caiu bem amargo, foi uma coisa que serviu para desanimar um pouco ali a galera, e que talvez a melhor estratégia fosse levar um time minimamente ali preservado, misto ou reserva, para evitar esse tipo de coisa na véspera de um jogo. Porque, se você bota o time titular também e o time titular entra com a apatia que o Vasco entrou, com o desinteresse, o desligamento, a desconcentração do jogo, não vale a pena. De repente você botava um misto tecnicamente mais fraco, mas uns jogadores ali querendo mostrar o seu serviço, né? Nem se sabe qual serviço vão mostrar também, porque tem essa questão, né? O banco do Vasco Cara, é o que a gente vem falando, assim, o Vasco chegar aqui nessa semifinal da Copa do Brasil é uma coisa meio mística, quase, assim, porque
A gente não, o elenco do Vasco não era para estar aqui onde está. Estamos aqui por conta de camisa, por conta de São Januário, por conta de um ou outro aí, sim, valor. Léo Jardim, estou até com a camisa do homem aqui para segurar uns pênaltis, é o Verratti fazendo seu golzinho. Vamos ver se o Coutinho, em São Januário, faz aí a sua grande exibição. Acho que jogou bem contra o Galo no primeiro jogo ali, fez um golaço e tal. Mas, assim, a gente já está aqui, já é algo para esse elenco do Vasco. E a gente perdeu muitos jogadores, né? Inicialmente, na temporada, o Paulinho e o Jair que você conhece muito bem, que acho que nem fez um grande ano no Vasco ano passado, mas é um jogador que podia crescer, é um jogador experiente, também é melhor do que o que a gente tem à disposição hoje, por exemplo. Mas, enfim, e perdeu os 2 pontas titulares. O Vasco tinha Adson e DVD, e a torcida já... o Adson, ok, já queria matar o DVD. Aí perdeu o Adson e o DVD e não tem mais ninguém. Aí é um colombiano que chegou da Major League Soccer e nunca jogou em lugar nenhum, que fez a jogada do gol, inclusive, lá. Foi até uma boa jogada dele no jogo da ida. E agora a improvisação do Puma, ou então é o Ryan, ou então é o outro jogador que a gente trouxe lá, o Jean Davi, que é um gnomo de 1,60, assim, que não está pronto ainda para jogar. Então, tá difícil. Assim, eu tô na mística, cara. A gente está confiando realmente na empurrância de São Januário, na mística, na questão de que futebol, né, a famosa caixinha de surpresas. E vamos ver o que acontece. Uma bola que sobra, um escanteio, uma loucura, um Coutinho tirando uma da cartola. É no que a gente se apega. E na nossa zaga, cara, meu Deus do céu. Aí é segurar na mão de Deus, meu amigo, e rezar e torcer para dar tudo certo. E para a pontaria do Paulinho tá ruim, o Hulk não tá no seu dia, e todo mundo errar o chute. Léo Jardim vê um super-herói. É nisso que estou me fiando. Pode acontecer uma noite bem ruim do Galo, de repente, também. Futebol, né? Futebol é isso, né? Vamos ver. Pequena pausa na resenha com o João para a gente falar dos parceiraços fixos aqui do canal do Frossar, a KTO e a Confiax. Primeiro recado da KTO: se você gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR. Você vai garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus. Para uma próxima tentativa, consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos e lembrem-se, aposta esportiva é diversão, não é para comprometer dinheiro que pode fazer falta, beleza? Não é investimento, você pode ganhar, você pode perder, é para brincar. KTO, conheça as probabilidades onde a diversão acontece. Vamos falar também da Confiax, que tem, além de plano de saúde, que tem seguro para o seu carro, para a sua moto, seguro para o seu equipamento eletrônico, consórcio, tem também plano odontológico, é isso mesmo, para você cuidar do seu sorriso, para ficar bonito. A Confiax tem várias alternativas, tem plano individual só para você, ou para você e para sua família. O QR Code está na tela, você vai ser muito bem atendido pelo time Confiax. Quem é inscrito do canal do Frossar tem sempre condições especiais, vai fazer o plano, porque cuidar da saúde bucal é muito importante, combinado? Deixa o like nesse conteúdo, que a resenha tá muito legal, eu sei, e bora voltar pro papo com o João. Eu vou te perguntar de provável time, eu já sei que não, é até difícil falar, porque cada um acha uma coisa, mas você me fala o que você acha que é o melhor que o Paiva tem para colocar em campo. Antes, mais uma pergunta em relação a esse time que entrou em campo contra o São Paulo, que me chamou a atenção que Payet e Coutinho foram juntos, né? Uhum. Eu, enfim, conversando com vários vascaínos, né, antes do jogo, enfim, e conversei com o Pedrosa também antes do jogo da ida, e ele me falava, cara, Payet e Coutinho juntos, o problema é que o time perde muita intensidade, então o Paiva usa um ou outro para ter um pouco mais de pegada, de marcação, né, de intensidade propriamente dita mesmo, e foram os dois titulares. É claro, o que você falou, depois que deu tudo errado, é fácil cornetar todo mundo, mas quando sai a escalação, você gosta da ideia, você particularmente pensando até no jogo contra o Galo, você acha que é viável, você é da galera que realmente defende que só um joga, qual que é a sua opinião? Cara, eu não sei o quão impopular é essa minha opinião, mas eu acho mais fácil encaixar o time do Vasco sem os dois do que com os dois juntos. Com os dois juntos eu acho muito difícil, porque realmente assim, o Coutinho é um cara que ainda está em busca de uma melhor condição física, e o Payet ele já está, na minha visão, numa clara decadência. Assim. Então,
eu acho muito difícil você encaixar, porque você não tem uma retaguarda. Se você, tivesse uma linha de zaga, dois zagueiraços, lateral firme pra caramba, dois volantaços por trás, outro atacante bom de movimentação, que marca, que recompõe, mas não tem nada disso. Então, assim, tenta-se, um raciocínio que muitas vezes as pessoas fazem, não, mas aí você vai botar Coutinho e Payet e o time vai criar muito mais porque eles são criativos. E acaba que não cria mais e nem consegue nem pegar a bola, porque futebol não é só com a bola. Futebol, se você joga a maior parte do tempo sem a bola, inclusive. O jogador, ele toca pouquíssimo na bola, se tu for parar para ver, com o tempo que ele não está com a bola. Então, se o jogador não joga sem bola, não funciona. Se você botar ali o Piton e a dobra com ele for o Payet, que vai aguentar voltar uma vez só no jogo inteiro, vai descarpa, vai deitar os cabelos ali, todo mundo vai, não dá para jogar. Não é só técnica que dá para prevalecer. Eu sei que algumas pessoas discordam e tal, e aí começam, não, porque são craques e tem que jogar, mas eu acho que com a situação física de ambos, não dá. O Verratti já é um atacante e que marca, mas, não é um marcador, então você fica com muito jogador que não marca, que não pressiona a bola com aquela intensidade, e é muito no futebol de hoje. No futebol de hoje, todo mundo tem que dar o seu quinhão ali na marcação, a menos, e para um cara se dar ao luxo de não correr tanto, o entorno tem que estar muito bem azeitado ali para aquele cara poder ser um pouco mais preservado. E não é o caso do Vasco. O Vasco tem que ser um time guerreiro, cara. Se não for na guerra, não for na disposição física, pressão na bola, ficar acreditando que uma cartada de talento vai ser o que vai salvar, não vai. Eu acho difícil. Então, nesse momento, eu deixaria o Payet no banco e os jogaria com o Coutinho centralizado. E aí, dependendo de um final de jogo, que tu já tá num desespero maluco, que, enfim, aí você faz tudo, né? Aí bota assim, aí é aquele bumba meu boi de sempre, bota atacante na área, zagueiro na área, faz tudo. Aí beleza, mas para começar o jogo, não vejo a menor possibilidade. Você falou tudo. Futebol moderno, se você tem dois caras que não vão marcar ou vão no máximo atrapalhar um pouquinho a saída de bola, você complica demais. Você precisa ter o resto do time que vai marcar muito. Eu dou um exemplo aqui, puxando para o nosso lado. O Galo campeão da Libertadores em 2013. Tinha o Ronaldinho, que dispensa apresentações, e tinha o Jô, que é um centroavante estilo Verratti, grandalhão, que vai atrapalhar o zagueiro adversário, mas não vai marcar, voltar, recompor. Só que você tinha dois volantes pegadores, Donizete e Pierre, dois laterais bons, Richarlison, o Júnior César e Marcos Rocha, Hever e Léo Silva na zaga, uma zaga absurda, e o Tardelli e o Bernard recompõem muito pelos lados. E aí você deixa esses dois caras mais soltos, né? Futebol é equilíbrio, tem que ser, e faz sentido demais a sua observação aí sobre os dois. Meu velho, vamos para o momento aqui de formar esse time do Vasco e deixando claro para quem está nos ouvindo que não necessariamente o time que o João vai falar é o time que vai a campo. Né? O Vasco tem vários titulares fora, ele mesmo citou o David, o Adson, e o Paulinho, e o Jair, acho que ainda não volta, né, João? Salvo engano. Jair então, enfim. Tá sendo relacionado aí, me parece. Eles estão numa transição. Tá na bica, né? Tá quase, né? Mas não, imagino que não vai ser titular voltando de uma lesão gravíssima num jogo desse, né? Então, vou perguntar aqui o time que o João escalaria dentro do que o Vasco tem para hoje. Só lembra, João, para a audiência atleticana, quem são os titulares do Vasco que estão fora por lesão, inclusive esses que estão há mais tempo, e qual o time que você mandaria para o jogo deste sábado em São Januário? Os jogadores que de fato fazem falta, assim, o Paulinho não dá nem para contar como um desfalque, né? Porque assim, ele não fez parte da campanha, assim, ele nunca contou com o Paulinho nessa temporada, mas seria um cara nesse ano que seria titular, em qualquer cenário, imagino eu. E não está jogando desde o início do ano, está numa transição agora. E os titulares que perdemos agora foi o Adson e o David, que eram os dois pontas titulares do time, e agora a gente não tem mais ninguém. Vai ser simples assim. Então, improvisações ou loucuras aí que vem a campo. Então, eu acho que amanhã o time
Eu não sei se é o meu time ou do Paiva. Eu sei que eu mudo de ideia, né? Eu falo um time. A gente termina o jogo lá do São Paulo. Qual o time que deve jogar contra o Galo? Eu falo um. Aí no outro dia já é outro. E aí a cada dia eu vou falar um aqui, mas quando a audiência estiver ouvindo, já vou ter pensado que é outro. Mas vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, olha só que é a vida. O Maicon só precisou jogar para o pessoal querer o Léo de volta. Agora o Léo vai jogar e no próximo jogo o pessoal vai querer o Maicon e a gente vai ficar nessa loucura. Mas eu acho que ele tinha que ir com o Léo por quê? Porque quando joga o Maicon, o João Vitor vai para a direita. Vai para a esquerda, quer dizer. E aí você perde o João Vitor, o melhor que é ele ser um zagueiro pela direita, para você ter o Maicon e o João Vitor torto. E o Léo não, o Léo pelo menos é canhoto. Então o João Vitor joga pela direita, o Léo joga pela esquerda. E como é um jogo em que o Vasco vai ter que, da forma que conseguir, ir para frente, atacar, fazer um gol pelo menos, o Léo é um jogador com uma construção de jogo mais refinada um pouco que o Maicon, me perdoem aí os haters, mas o Léo sabe jogar um pouco mais de bola que o Maicon. Acho que o Maicon dá mais uma zagueirada, sabe? O cara mais firme, bola aérea e tal, mas com a bola no pé, o Léo consegue encontrar um passe mais do que o Maicon. Então eu acho que por essa razão e também por ter o João Vitor na direita, que é onde ele vai melhor, João Vitor e Léo, Piton. A galera discute o Piton, mas eu também acho que é um jogador que está sofrendo defensivamente, mas é porque também falta ponta para ajudar ele ali na recomposição. Mas, enfim, eu não tiraria o Piton, porque é um cara que pode achar o cruzamento e tal, independente de fase, sabe? É alguém que pode, num jogo, vai que esse jogo, tá todo mundo ali concentrado, ele pode ser um cara que pode fazer uma diferença. Então não tiraria ele, até porque não tem ninguém pedindo uma passagem, né? O Vitor Luiz e tal. Tinha até um cara que joga honestamente ali, ou o Leandrinho da base, mas eu manteria o Piton. Hugo Moura, Cocão, Coutinho, Emerson Rodrigues, Ryan e Verrete. Ou então o Puma no lugar do Ryan, assim, mas assim, as dúvidas são terríveis, meu amigo Gui Frossard. É coisa de abrir a janela aqui e pular de cabeça ali, mas vamos lá, vamos que vamos, e é isso. E pressão de São Januário, é o 12º jogador, é esse que vai ser o craque do time amanhã. Aparentemente bem mais confiável do que vários dos 11, né? Pelo que você está dizendo aí. Cara, do Adson e David para, por exemplo, Puma ou Ryan e Emerson Rodrigues, cai tanto assim? É um nível muito abaixo? Muito. Cara, porque o que acontece? São as características dos jogadores, né? O Adson, ele era um cara que trazia uma imprevisibilidade para o ataque do Vasco que não existe mais. Porque ele era um ponta, mas ele se movimentava muito, ele vinha para o meio, ele ia lá na esquerda, ele puxava a tabela, ele era um cara tecnicamente mais refinado para segurar a posse de bola, então ele driblava melhor, ele chutava melhor, ele passava melhor, ele era o titular do time, né? Assim, basicamente por essas características. E as características dele que ninguém consegue reproduzir ali no elenco do Vasco, de ser esse ponta de movimentação, que cisca, que dribla, que enche o saco, que corre, vai no fundo, chuta, corta para dentro. Então ele mudava, ele dava mais imprevisibilidade. E o DVD, ele fazia uma coisa que muita gente desprezava no Vasco, porque o DVD é um jogador que não é para o consumo geral, meu amigo Gui Frossard. Você tem que entender o que se esperar do DVD, porque senão realmente vai ser uma frustração incrível. Ele era aquele cara que fazia 3, 4 paredes por jogo, sabe? Para o time sair. Cara que segura a zaga de costa, consegue girar, consegue manter a bola no ataque. E aí você tinha esse casamento. O DVD fazia as paredes, o Verrete também fazia umas paredes e tal. O DVD fazia os seus golzinhos também, chutava de fora, tal, perturbava, tromba o zagueiro, pressiona, recompõe mais, assim como o Adson. Enfim, e a gente perdeu essas características. E aí agora a gente tem um colombiano maluco que foi apresentado a bola semana passada e lá na outra ponta é o Puma, não sei quem, é o Ryan.
é algum mistério ali que a gente tenta encontrar. Então, assim, caiu muito. E assim, as pessoas tendem a pensar assim, pô, mas o Adson e o DVD, eles nem são grandes jogadores assim. E não são mesmo. Mas para o contexto do Vasco, as características deles eram importantes para o funcionamento do time. E aí você trocou essas características, como eu disse, por nada. Se tivesse trocado por alguma outra característica, trocou-se por nada. E aí tem um outro desafio, que é a galera começa a... Isso é uma coisa que acontece sempre no futebol. O técnico começa a virar o responsável por tudo, né? Tipo assim, o cara vai perder... O time já era limitado. Foi perdendo peça. Ah, não, porque ele tem que encontrar uma outra forma de jogar. Eu até acho que tem também. Mas não é fácil. Ainda mais nesse ponto da temporada também e sem muito da onde tirar. Então, realmente, meu amigo, eu estou vindo aqui neste seu bom canal para dizer que só a mística Cruz Maltina e do Caldeirão podem fazer acontecer amanhã para nós. E que bom que isso acontece com alguma frequência, tá? Então não é algo que é impossível, não. Vamos torcer para dar certo. Nunca é, o futebol é uma delícia por isso. E, aliás, um comentário que eu queria fazer lá atrás e que vou fazer agora é que esse jogo de amanhã, né? Amanhã, para quem tá vendo o vídeo ainda na sexta, ou hoje, para quem tá vendo no sábado, é o melhor cenário possível para ir ao estádio, né? Porque fora do jogo é uma união, né? Torcedor tomando uma junto, resenhando, torcidas amigas. E dentro do jogo, obviamente, o vascaíno em casa vai fazer, como você falou lá, o inferninho e apita e fazer a pressão, como tem que ser para tentar ajudar o time a vencer, a classificar. Como seria bom se fosse sempre assim, né? Lá fora uma resenha normal, provocação na boa, na bola, se passar vai zoar depois do jogo, mas lá dentro a provocação ali para atrapalhar os jogadores adversários, mas infelizmente não é o padrão de sempre. Você vai pro jogo, João? Conseguiu ingresso? Pergunto, porque muita gente ficou sem, né? Vou pro jogo, foi uma luta, mas vou sim, estarei lá com o meu apito na boca, lá toda hora que o Galo pegar na bola, pá, soprar aquela porra lá, encher o saco e vamos ver se vai dar certo, cara. Eu tô com um bom retrospecto aí, eu não fui em tantos jogos esse ano, não, mas os que eu fui deu certo, vamos ver se a gente vai emplacar uma vitóriazinha amanhã. Eu tô com muito feeling do pênalti, tá? Eu não sei se vocês já pegaram pênalti na Copa do Brasil aí, ou na Libertadores desse ano. Desse ano ainda não. A gente tem pegado aí só pênalti e tem dado certo, tá? A galera não tá nem com medo dos pênaltis mais, né? Fica aquela coisa, eu não quero que vá para os pênaltis. A galera do Vasco tá, não, meu irmão, vamos para os pênaltis aí, vamos para os pênaltis que vai dar certo. Aí eu vi coragem. Deixa eu contar um bastidor aqui. Eu outro dia tava saindo para ir para um jogo do Galo, cara. O Galo, antes de emplacar essa sequência de bons resultados de mata-mata aí eu abri o armário aqui de casa para pegar o tênis para ir pro jogo. Tênis, viu, pessoal? Contei, pelo amor de Deus. E aí achei no fundo do armário um tênis que eu usava muito em 2021, cara. Na época que o Galo ganhou tudo, Copa do Brasil, Brasileiro. E ele tava no fundão, eu não usava, tava empoeirado, cara. Muito tempo que eu não usava. E eu lembrei disso, que era o tênis que eu ia para todo jogo, que é um tênis confortável, se chover, estava tudo bem, tênis mais antigo. E coloquei ele no pé para ir nesse jogo. O Galo jogou muito, não vou lembrar qual jogo, passou de fase. Agora só vai com esse tênis. Cara, desde esse jogo, eu só tô usando em jogo importante, tá? Só tô usando em jogo de mata-mata, jogo de brasileiro. Falou, Samuel, o Galo empatou com Vitória em casa brasileiro. Não fui com esse tênis, fui com outro para não gastar a sorte dele. Mas, obviamente, a gente tá gravando isso aqui, são 4h40 neste momento da tarde de sexta-feira. Vou fechar a gravação com o João, vou pegar o carro e ir para o aeroporto para ir para o Rio. O tênis já está na mala, ele não perdeu ainda, acho que nem empatou. Então eu vou confiar no. Acho que eu vou levar na mochila de mão, vou levar aqui, ó, protegidinho. Pode perder qualquer coisa, menos o tênis, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, vai dar certo, se Deus quiser. Pra gente já caminhar para o final, João, daqui a pouco tem o placar apoio e os palpites. Você já falou que confia em pênalti, mas vamos ver qual é o placar. Antes, vou fazer uma pergunta sobre o Paulinho, porque hoje ele deu na verdade hoje foi publicada, né, uma ótima entrevista do Paulinho aos amigos do GE, aliás, fica aqui os parabéns a toda a equipe do GE, meus amigos, né, eram meus colegas de trabalho até outro dia, agora amigos fora de redação, ótima entrevista, falou de tudo, revelou que era tricolor, né, torcedor do Fluminense na infância, mas tem a vida inteira dentro de São Januário, né, se formou, segundo ele mesmo, como atleta e como homem, dentro de São Januário. Como é que é o sentimento do torcedor do Vasco pelo Paulinho, assim, João? Ainda é muito carinho? Saber que ele era tricolor perde um pouquinho disso? Queria ver de volta no Vasco? Como que você observa o atacante que hoje está no Galo? Cara, eu vejo meio dividido na galera, assim, né? Porque, assim,
quando tá em outro time, o cara é adversário, né? Assim, mas assim, eu vejo uma galera também com carinho. Eu, falando da minha parte, assim, cara, não tenho nada contra o Paulinho, não. Assim, acho ele um cara super bacana, a cabeça dele e tal, maluco super de boa. Sempre teve respeito com o Vasco. Tem o time de infância dele, isso com certeza não ajuda com boa parte da galera um pouco mais, né, aflorada. Vai fazer o quê, né, cara? O cara, até como ele é tricolor, ele jogou no Vasco, tenho certeza que tem carinho pelo Vasco, que respeita muito o Vasco e tal. E tá jogando agora no Galo e tem carinho pelo Galo e com certeza respeita o Galo e vai respeitar depois quando sair, se vai sair ou não, mas quando sair, tenho certeza. E é isso aí, a carreira do jogador de futebol. O que a gente acho que fica mais triste é que eu acho que houve uma possibilidade do Paulinho vir para o Vasco e o Vasco, na época, não abraçou tanto a ideia e acabou não fazendo tanta questão em algum momento. Não sei exatamente os detalhes, mas parece que houve ali uma conversa antes dele ir para o Galo. Podia estar aí, do lado do Vasco, nessa semifinal. E aí a gente não ia estar falando aqui do DVD, do Asa, falando, porra, temos o Paulinho ali, o Paulinho vai fazer a diferença com o Verratti e tal. Mas enfim, não aconteceu, ele foi para o Galo e amanhã torcer para ele chutar todas na lua. Perfeito, maravilha. Perdeu um pênalti dentro de casa, a infância, a juventude ali, uma retribuição, quem sabe. No último jogo não foi, né? O último jogo ele vacilou, pô. O último jogo... Mas comemorou ali sabendo que estava vacilando também. Gostei do respeito. Ele não foi tão ficou... não. Ele fez só... Opa, tá certo. Verdade, teve isso. O Maicon, inclusive, fez de tudo para dar mais um gol de presente pro Paulinho, no lance que o Paulinho passa dentro do Maicon, dentro da área, cara. Se é o zagueiro do meu time, eu ia ficar muito puto aquele lance, cara. E o Paulinho, o Léo Jardim consegue desviar, quase seria um outro gol do Paulinho no jogo, mas realmente marcou um que foi muito importante. Bati na madeira aqui, esse negócio de perder pênalti, pelo amor de Deus. Não vai nem chegar em pênalti, não. O Galo vai passar no tempo normal, pelo menos é o meu palpite. Vamos pro seu, João. Momento placar apoio, então, agradecendo sempre o apoio mineiro, nosso parceiraço aqui nos conteúdos pré e pós-jogo no canal. Seu palpite para o jogo, resultado, e você já falou, já adiantou que você acha que vai para os pênaltis, então, para ir para os pênaltis tem que ter gol do Vasco, tem que dar também o autor do gol, que não é difícil arriscar, né? Vai ser 1-0 Pablo Verratti. No segundo tempo, assim, 20 e poucos do segundo tempo, vamos fazer aquele gol, aí vai ficar aquele jogo meio assim... Porra, vai atrás de mais um, e o Galo também, vamos para cima, vai empatar, ou a gente pode tomar um e ser eliminado, vai ficar nesse clima, mas vai morrer no 1-0. E aí, nos pênaltis, o Vasco converte todas as suas cobranças e Léo Jardim garante uma sempre. Então, vitória do Vasco, tem jeito, né? Perfeito. O meu placar apoio, o meu palpite, vamos lá. Não sei porquê, cara, eu tô com isso na cabeça desde que eu acordei hoje, que o jogo vai ser 1-1. O Atlético saindo na frente, abrindo o placar e aí dando um passinho para trás para tocar a bola, para deixar o tempo passar. E o Vasco achando um gol no desespero na reta final com o Verratti. O gol do Galo será do Paulinho, lei do ex. Gol do Verratti no segundo tempo, mas não vai dar tempo de virar 1-1, é suficiente. O Galo classificado para a final. É o meu placar apoio. Depois do jogo a gente troca aquela ideia no WhatsApp para ver quem passou mais perto. Vai ter emoção de todo jeito. Eu não espero que o Atlético vai ganhar folgado e não vai ter nem assim, mudar o batimento do torcedor, a pressão, acho que não. Acho que vai ter emoção, mas o Galo passa, obviamente o meu palpite. E você Maravilha. Uma pergunta final. Manda. O Galo joga na Libertadores terça, não é? Isso, terça-feira contra o River. Isso. Você acha que pode, de alguma forma, influir em algum aspecto, assim, algum comportamento dos jogadores, pensando que talvez a Libertadores na hierarquia certamente é um título mais almejado, se pudesse escolher um, seria a Libertadores, ou você acha que quando a bola, o nego se esquece e vai com tudo? Eu acho que se fosse uma fase mais anterior, se fosse oitavas de final, se fosse contra um time menos tradicional, sei lá, o Galo pegou nas oitavas, eu acho o CRB de Maceió, com todo respeito, aí dava pro cara, vou tirar o pé um pouquinho, porque tem o River daqui a 3 dias, mas uma semifinal de Copa do Brasil contra o Vasco, em São Januário, estádio lotado, empapuçado, o Galo já tem a vantagem, mas é mínima, né? Não é uma vantagem que você pode tirar o pé. Eu acho que quem vai para o jogo vai deixar tudo, e aí, obviamente, contar com a sorte de os caras chegarem inteiros contra o River, né? A única possibilidade... por exemplo, tá jogando na base da injeção.
Ele tá com problema no osso da perna direita, da canela, tá jogando com base de injeção para controlar a dor, é um problema que já vem há algum tempo. Mas, cara, quando entra em campo, o próprio Paulinho, ele jogou no Brasileiro contra o Grêmio, esse sim era um jogo que poderia tirar o pé um pouquinho, porque era um jogo menos decisivo. E a gente perguntou isso pra ele na zona mista, ele falou, cara, não tem essa de tirar o pé não, existe de ficar fora do jogo para ser preservado. Mas entrou ali, você vai dividir, você vai tentar o melhor e é aquilo. O único cenário que eu vejo o Atlético tirando o pé é se der tudo muito certo. O Galo fez 2-0 no primeiro tempo, o Vasco não tá levando perigo, aí você tira o pé um pouquinho, toca a bola, corre menos, pensando na terça. Mas tirando isso, eu acho que isso não vai acontecer, infelizmente. É jogo para deixar tudo e classifica primeiro, vai para final, até porque você ganha moral também, né? Você cansa mais os caras, mas você vai chegar para jogar contra o River como finalista da Copa do Brasil, caso aconteça. Você ganha moral, então eu acho que não tem essa de tirar o pé não, vai ser jogo de guerra pros dois lados, cara. Mas na bola, claro, quando a gente fala de guerra, né? Tem gente que leva pro lado da violência, não. Na bola, disputa pela bola, pelo espaço. E vai ser um jogo muito interessante de ver. É isso, João. Papo muito bom, como sempre, espetacular. Deu pro atleticano ter uma boa ideia de como chega o Vascão para esse jogo. Te agradecer e quem sabe a gente encontra lá em São Janu antes do jogo para trocar uma ideia, enquanto ainda somos amigos, porque a partir de 6h30 somos adversários por 2 horinhas. Boa, tu vai de arquibancada ou vai de imprensa? Não, eu vou de imprensa, cara, eu vou credenciado, até porque atleticano conseguir ingresso para esse jogo com os menos de 1.000 que teve lá, só quem tem muito contato, amigão, porque o torcedor normal ficou sem. Aliás, a torcida, essa questão dos ingressos deu um monte de confusão, porque, enfim, né, são 200.000 pessoas querendo ir para o jogo e tem 18.000 ingressos. Então, aí fica muito difícil mesmo. Complicado. Mas é isso, Pedro. Valeu aí o convite. Sempre que precisar, a gente está aí. E, pô, que bom voltar para falar de um jogo grande, de uma semifinal de Copa do Brasil. Quando eu vim aqui a primeira vez, era o jogo do Brasileiro ainda. O Vasco estava até reagindo no campeonato. Já era o Vasco do Rafael Paiva. E verdade. Eu não podia, naquela altura, imaginar que eu ia estar aqui falando uma semifinal. Então, bem bacana. E quando precisar, estamos às ordens, querido. Um abraço. Tamo junto. Um abração. Deixa o like aí, rapaziada, que a resenha foi legal demais. Siga o João também, porque é brabo demais. Tamo junto e até o próximo vídeo.